Companheiros servidores, companheiras servidoras, municipais de Santos, William Ribeiro, mais uma vez é um prazer tê-los e tê-las conosco aqui, hoje no Sindeste TV, né? Nós tivemos segunda-feira na nossa já tradicional live do servidor, falando sobre a proposta, né, a sinalização da proposta, a fumaceira criada pelo poder público, né, com aquele número de pífio de 7%, né, e que foi rechaçada, obviamente. A proposta oficial nem chegou, mas já foi rechaçada, né? A sinalização já foi rechaçada, porque é um número que é muito anêmico e está distante aquém do que o sindicato pleiteia, e você sabe que o nosso índice, que consta na pauta de reivindicações, é acima dos 20%, na casa dos 23%, um pouco a mais, né? Mas aí tem um campo, por quê? Para repor as três perdas inflacionárias dos períodos anteriores. Enfim, mas essa é uma questão que vai ser discutida com a categoria, inclusive em assembleia, no próximo dia 20 de janeiro, hoje é quarta, é amanhã a partir das 18h30, no Sintra Saúde, que é o nosso palco lá, comumente o nosso palco de lutas e mobilizações, né? Numa grande assembleia encabeçada pelo meu convidado aqui, o presidente Fábio Pimentel. Tudo bem, presidente? Tudo bem. Estamos aqui na lide, né? Na luta, tentando encaminhar alguma coisa aí para contemplar, alguma coisa que contemple significativamente os trabalhadores públicos do município de Santos. Sem dúvida, presidente. Sem dúvida. Por enquanto está indo, né? Por enquanto está acontecendo. Vamos ver aí como é que fica os procedimentos até amanhã e decidir em assembleia quais serão as nossas atitudes. Claro, sem dúvida nenhuma. E na live, né, presidente, teve uma grande repercussão, né, sobre essa questão da sinalização do poder público, que usou o argumento da LDO, surpreende o poder público, né, usar a questão da LDO como uma tábua franciscana para tentar imputar o que eles julgam ser um processo de reajuste. Se a gente sabe que a lei de diretriz orçamentária ela é uma percepção que vai sofrendo aditamentos no decorrer do caminho. É assim que funciona. Né? É assim, simplesmente falando, né? Mas você vai explicar melhor. Então, teve bastante repercussão, presidente, e é bom aqui que a gente aproveite o nosso canal, lembrando que o Sindeste TV ele vai estar à disposição nas nossas plataformas digitais, ok? No Face, vai estar no YouTube, Sindeste TV, Instagram, Sindeste Underline Santos, o nosso WhatsApp prefixo 13991575431 também. Esse material, essa conversa com o presidente Fábio Pimentel, será dirigido para você, servidor e servidora, e vocês, obviamente, devem compartilhar esse bate-papo, tá bom? Então, presidente, a palavra é sua a respeito de toda essa repercussão. Veja só, o argumento utilizado na negociação aí pela administração foi o representante das finanças, né? Secretaria de Finanças, que defendeu esse argumento, colocou esse argumento na pauta. O que ele quis dizer é que estava previsto na lei orçamentária, estava previsto um incremento de 6,75 para a receita. Ou seja, um aumento da receita de 6,75. Isso é previsão, tá, gente? Claro, claro. Previsão. Na verdade, se a gente for ver direito, o próprio IPTU, que não é o carro-chefe, né, da Receita Municipal,
mas é aquele imposto que atinge a todos, porque todo mundo paga IPTU, ainda que não seja proprietário, né, acaba pagando embutido no aluguel o IPTU. Então, é um imposto que atinge a todos indiscriminadamente. ICMS, por exemplo, só atinge... ICMS é imposto estadual, desculpa. O ISS só atinge aqueles que têm empresas funcionando dentro do território. Bom, enfim, a nossa malha de impostos ela é disseminada, né? Ela é bem discricionária. O que atinge a todos é o IPTU, e só o IPTU já teve um aumento de 9%. Quer dizer, então, o incremento da receita de 6,75 não é muito crível, e ainda que assim fosse, ainda que esse argumento tivesse alguma validade, ele é calculado em junho do ano anterior. Ou melhor, ele é apresentado à Câmara, ele é calculado antes, mas ele é apresentado à Câmara em junho do ano anterior ao exercício para qual ele vai vigorar. Trata-se de uma peça de ficção, é previsão mesmo. Então, os números são trabalhados de uma forma previsionária. Quer dizer, eu estou prevendo que vai haver um incremento da receita de tantos por cento. Só que na hora de executar, só o IPTU já subiu muito mais. E como se fala de previsão, embora o incremento seja de 6,75, a previsão de aumento para o servidor, para o trabalhador público, necessariamente não precisa estar atrelada ao incremento da receita. Ou melhor, de forma alguma pode estar atrelado, porque o nosso exercício, nosso período laboral é de janeiro a fevereiro. A nossa data base é 1º de fevereiro. Como que a gente vai aplicar um índice calculado em situações de 6 meses atrás para aplicar um aumento aqui? Não. A previsão tem que ser de acordo com a defasagem da categoria. Aliás, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, determina que se proceda o aumento, tá, da categoria nunca inferior ao exercício passado. Tem que se prever aumento para a categoria, no mínimo, no mesmo patamar da defasagem encontrada ou apurada para aquele exercício. Essa lei tem que ser cumprida. Se a gente analisar, se nós fôssemos analisar apenas a letra da lei, significa que todo ano teria que ser dado um aumento, teria que ser recomposto o salário dos trabalhadores de acordo com a inflação apurada. Ponto. Acabou. No mínimo seria isso. A proposta do prefeito, diga-se de passagem, a proposta não, que não há proposta, né? Vamos deixar claro aqui, que nós já deixamos... É uma sinalização. Houve uma reunião da comissão de negociação, onde foi sinalizado pelo secretário que foi aventado pelo secretário, poderia ser dado em torno de 7%. Isso já fere a lei, porque o exercício anterior, a apuração do exercício anterior ainda não acabou, é até 30 de janeiro, mas só em dezembro já passava de 10%. Ora, está propondo 7%, só aí já feriria a LOM. A LDO. Só aí já estaria ferindo a LDO. Acontece que nós aqui em Santos enfrentamos um problema, a exemplo de todo o Brasil, enfrentamos um problema que é a ausência de aumento nos últimos 3 anos, porque Santos é pior. O restante do Brasil
foram 2 anos. Algumas cidades deram golpe, Praia Grande foi uma. Deram golpe, Praia Grande foi uma, mas já corrigiu, tá? Já corrigiu. O exercício, os exercícios passados já estão corrigidos. Ou seja, tentou dar um golpe. Não, eles deram golpe durante a pandemia. Agora, terminou a pandemia, pagaram os 2 primeiros exercícios, e esse aqui, que já estava em débito, né? E esse aqui, que termina em maio, Praia Grande está negociando, provavelmente vai zerar essa perda. Nós aqui em Santos enfrentamos 3 anos sem aumento. 3 anos sem aumento, mas a receita, em todos esses anos, foi incrementada, ela foi reajustada, ela foi aumentada. Houveram aumentos de impostos, IPTU, ISS, ICMS do Estado, mas também tem reflexo na nossa... Aliás, é o carro-chefe da nossa receita. Todos esses impostos foram reajustados e a receita incrementada. Porque a despesa com o trabalhador não foi majorada. Ora, esse dinheiro tem que estar embutido dentro do orçamento da prefeitura. Nada mais justo que agora, após esses 2 anos, a gente exija que seja recomposto, a exemplo do que acontece em Praia Grande, do que está acontecendo em Praia Grande, exija que essa perda seja recomposta e que o poder aquisitivo da categoria seja reposto. Então, assim, se vai falar em lei, já está errada a proposta da administração, porque é inferior àquilo que determina a LDO. Porque a inflação, embora ainda não apurada, porque vai até 30 de janeiro, ela vai subir, ela vai chegar a patamares aí entre 11% e 12%. Sim. A proposta de 7% não é razoável, portanto, aliás, não é proposta, é sinalização. Ainda não há proposta, deixando claro, o governo não fez proposta para a categoria. Houve uma reunião e haverá algumas outras, eu não tenho dúvida disso, porque esse insight, né, essa sinalização, não caiu bem aí no seio da categoria. Presidente, o poder público adora, e é praxe desse especialmente, já era lá na gestão anterior e agora percorre por essa, fazer a chamada fumaça, que a gente fala no movimento sindical. O pessoal entender o que é a fumaça. Você joga uma situação para entender, para medir a temperatura, né? Para medir a temperatura da categoria com a qual e das lideranças com as quais você negocia, que é o caso do Sindeste. Então, e lembrando que, para efeito de contextualização aqui, isso foi dito, isso foi apresentado, sinalizado, enfim, no dia 12, na comissão de negociação salarial, né? Ô, presidente, você, os nossos diretores, o Daniel, o Donizete e o Carlinhos, fazem parte dessa comissão. Os titulares são o Daniel e o Donizete. Os suplentes são você e o... Daniel e Carlinhos. Daniel e Carlinhos são os titulares e, respectivamente, suplentes, você e o Donizete. Então, o cenário é esse. Então, presidente, já temos essa questão posta, então vamos traçar o que vem pela frente aí. Amanhã temos a Assembleia, e todos os servidores estão convidados, nossa Assembleia, dia 20 de janeiro, a partir das 18h30, lá no Centro da Saúde, Avenida da Costa 70. Todos devem estar lá, uma Assembleia estratégica e fundamental. Então, presidente, a partir disso, a gente até divulgou nas nossas redes. Ou nós rejeitamos a 7%, e é a partir de... Vamos discutir a partir de 10% ou nada feito, né? Porque é a questão, o mínimo, né, da inflação aí, tem que ser a partir do sarrafo para cima, enfim. E qual que é a expectativa, presidente, para essa Assembleia? Veja só, nós é preciso deixar claro uma questão. O sindicato ele atua dentro de parâmetros autorizados pela Assembleia, pela categoria. Então, nós temos 2 movimentos assembleares. Um
lá em outubro, quando Dia 27. Quando nós aprovamos a pauta de reivindicação. Então, este nos autoriza a apresentar a proposta e a negociar essa proposta de forma que nós viabilizemos cerca de 20%, é uma previsão, deve cair um pouco, deve ser 20%, 21%, depende do que der aí agora a inflação de janeiro. É o balanço inflacionário. Dá entre 20% e 21%, não vai chegar a 23%, era uma previsão. Mas nós estávamos autorizados a negociar uma proposta de 23%, ou seja, negociados a viabilizar uma proposta que contemple 23%. Esse é o primeiro movimento assemblear que nós temos. O segundo movimento assemblear foi aquele da Assembleia realizada no dia 6, que nós convocamos esta Assembleia para dar um marco, para forçar a administração a negociar em janeiro. Nós conseguimos fazer isso. Nós estamos negociando em janeiro, o que é ótimo, porque a mora só se caracteriza em 1º de fevereiro. 1º de fevereiro, a Prefeitura começa a fugir à norma. Tá? Deveria estar decidido o que seria ofertado aos trabalhadores nessa data. Então, até lá, é um período negocial. Mas nós temos, então, uma Assembleia do dia 6, provocada justamente para acelerar o processo negocial, surtiu o resultado, e nesta Assembleia, como se acelerou, já tínhamos tido dois encontros com a administração, tinha marcado no dia 12, marcou-se, né, nessa reunião, a reunião da comissão no dia 12, então surtiu o efeito necessário, estávamos negociando em janeiro, que é a data certa. Aí nós tiramos parâmetros de negociação. E um dos parâmetros de negociação auferidos nesta Assembleia é que nós não negociaríamos nada a menos do que a inflação do exercício. Veja só, ao determinar este limite de início de negociação, já estamos deixando para o lado, colocando para o lado dois períodos que nós não tivemos aumento, 19, 20, 20 e 21. Mas a gente chegou-se a essa decisão na Assembleia de negociar, não negociar com menos da inflação do exercício. Então, esses parâmetros são aqueles colocados para a negociação. Nós não podemos, desautorizadamente, nós não podemos impor qualquer outro limite negocial sem que a Assembleia analise. Então, é assim, esse negócio, muita gente aí falando, o sindicato já está rejeitando. O sindicato não rejeitou nada, o sindicato trabalhou de acordo com os parâmetros tirados em Assembleia. O governo aventou a possibilidade de dar 7%, nós não podemos negociar. Não temos autorização para negociar. Não há condições da gente chegar para a administração e dizer, não, legal, vamos começar aí. Não, o parâmetro que a categoria nos impôs foi o exercício da data anterior. Isso para acabar com esse negócio, porque lá está o vereador Cacá, dizendo que não foi concedido aumento, porque em 19 não foi concedido aumento porque o sindicato não aprovou a proposta, né? O sindicato também não aprovou as mudanças do IPREV e o governo mandou para frente, um abraço. Passou para frente. O sindicato também não aprovou as alterações lá da titularidade, do benefício da titularidade, e o governo mandou para frente. Então, assim, esse negócio de dizer que o sindicato é que não aceitou porque a proposta era abaixo daquilo que a categoria exigia e autorizava a gente a negociar. Agora, daí para frente, o resto não é verdade. Então, para deixar claro para aqueles que entendem aí
Eu acho que é irrisório. Mas para aqueles que entendem que 7% estava de bom tamanho, o sindicato não tem poder para rejeitar nada. O sindicato trabalha de acordo com as decisões assembleares. E a decisão assemblear que nos norteia, por enquanto, pode mudar, não acredito, mas pode mudar no dia 20, até porque nós vamos orientar contrariamente, não dá para mudar, a gente tem que continuar exigindo pelo menos o exercício anterior para a gente poder negociar e compor uma proposta razoável. Mas se a categoria decidir o contrário, a gente vai fazer aquilo que a categoria decidir no dia 20. A nossa orientação será para não, mas a discussão é na Assembleia. Quem decide é a Assembleia. Então, o que nós fizemos foi atuar estritamente dentro daquilo que foi aprovado em Assembleia. Os parâmetros que a categoria nos deu para essa negociação estabeleceu para essa negociação, não foram atendidos. Então, a gente chegou à conclusão de que não haveria possibilidade de negociação, a não ser que a categoria autorize no dia 20. A Assembleia do dia 20 vai discutir, infelizmente nós não temos proposta, pelo menos até agora, né? Esse momento que eu estou dando a entrevista, nós não temos proposta do governo. Tem essa sinalização esdrúxula de 7% e a possibilidade de aumentar a maior aí a cesta e o vale alimentação, tudo verbal, tudo de conversa, tudo jogado ali na mesa, mas nada concreto. Então, nós não temos proposta. Nós vamos discutir o andamento no dia 20 com a categoria, na Assembleia. Se a categoria assim entender, a gente vai tomar medidas para pressionar a administração a, pelo menos, apresentar uma proposta para que a gente possa dizer sim ou não e partir para um movimento que está mais duro, se for o caso, aí no futuro próximo, a partir, evidentemente, do dia 1º de fevereiro. Bom, então é por isso que a categoria tem que ir para a Assembleia, participar da Assembleia, porque o sindicato não concorda com esse patamar, a partir dos índices colocados, que estão contemplados na pauta, do que tem sido colocados a respeito do andamento dos patamares inflacionários mês a mês. Quer dizer, então é fundamental o servidor, a servidora e a Assembleia, né? A palavra soberana é da categoria, como o presidente bem colocou, mas é assim, a gente tem acompanhado pelos canais oficiais, pela live, que as pessoas reclamam porque não aceita o 7, né, presidente? Mas tem outros tantos que não aceitam de jeito nenhum o 7, querem mais. Então é por isso que tem que ir para a Assembleia e fazer uma discussão colegiada. Isso é fundamental, discussão colegiada. O sindicato é um sindicato de diálogo e vai entender o que é, junto com o servidor e com a servidora, qual é o melhor caminho. O presidente, então essa questão é fundamental. Todos à Assembleia, amanhã, dia 20, quinta-feira, 18h30, Sintra Saúde, Avenida Ana Costa, número 70, ok? Em Santos. Muito bem. Dito isto, presidente, e aí ontem apareceu uma situação aí bem chata, bem desagradável. O secretário de governo, o senhor Flávio Jordão, concedeu entrevista à Rádio Jovem Pan de Santos e perguntado sobre a questão do PDR, né? Ele nos criticou. Vamos dizer assim, não falou abertamente, mas a gente tem que levar em consideração que nós, na live do dia anterior... Obrigado pela audiência, viu, secretário? A gente quer agradecer pela audiência. Para nós é motivo de muita honra, porque a nossa discussão tem réplica, tem repercussão e reverbera. E ele chamou, vou colocar jocosa, assim, vou aqui parafrasear, né? Disse que era oportunismo do sindicato fazer essa discussão e criticar o índice que era baixo, quer dizer. Nós respondemos à altura imediatamente. E, presidente, diante disso, né, ele
quando os servidores dizem que falta planejamento do governo e a gente concorda com isso, os fatos eles falam por si só, né, presidente? E além do mais, lamentar um secretário de governo se dá esse papel, e quando é chamado nunca conversa conosco, né? Uma vergonha. Veja só, primeiro sinal que a nossa live repercute mesmo, porque graças a Deus. Ele estava criticando exatamente uma fala que bem na verdade, surgiu dos comentários dos companheiros ali, que o sindicato reverberou, porque é verdade, é um governo que demonstra, ainda hoje, muito embora alguns possam dizer aí que o primeiro ano de governo é esse, porque o outro não valeu, foi café com leite por causa da pandemia e tal, mas é um governo que demonstra de falta de sintonia, falta de planejamento. Sim. Ele ficou bravinho porque nós falamos que não há planejamento, não houve planejamento. Na verdade, hoje ele já pôs uma nota mais... Ele colocou uma nota lá no mesmo programa, mais devagarzinho, não criticando a categoria, porque o próprio prefeito o desautorizou, porque o prefeito respondeu para uma colega, para a Isabel, nas redes sociais, dizendo que ele tinha o maior orgulho do pessoal da saúde, porque lutou abertamente, se expondo a risco e que a verdade é que o planejamento da prefeitura para as metas, né, planejadas pela prefeitura, não levou em consideração a pandemia nem a luta contra a pandemia, ficando restrita a questões fora desse contexto. Por isso, o prefeito falou isso, mas que ele estaria, talvez, a própria falta de sintonia do governo tenha levado o prefeito a soltar uma coisa que a gente desconhecia até o momento. Quer dizer, ele, nessa mesma publicação, que está preparando um projeto de lei para contemplar, exatamente porque o planejamento do PDR não levou em conta a pandemia, para contemplar os servidores da saúde com um benefício, com uma espécie de abono. O prefeito fala isso. Não, o prefeito não devia estar querendo falar isso, abrir isso antes, porque está em negociação com a categoria. Agora aí, já colocou um outro negócio, uma outra lenhazinha, para nós é ótimo isso. Colocou uma outra lenhazinha na fogueira para dizer, olha, nós estamos aqui também, entendeu? Planejando isso, então tem dinheiro, né? Se está planejando isso é porque tem dinheiro. Vamos explicar isso de uma forma mais... É por isso que é importante que haja outras negociações, outras reuniões, porque é preciso que se explique isso de uma forma... Mas como é que pode? Não tem dinheiro, vamos dar 7%, porque não está faltando dinheiro, mas está prevendo um abono. E não ia nos falar nada, falou porque o secretário de governo veio a público fazer críticas ao sindicato. Criticar o sindicato pode criticar o quanto quiser, achar que é política, que foi um oportunismo político. Isso aí, a opinião desse cidadão, do Flávio Jordão, me faz tanto, me causa tanta problema, que eu estou com problemas estomacais. Eu quero saber o que ele acha, se foi oportunismo do sindicato, não foi. Isso veio da categoria. A categoria fez comentários durante a live e o sindicato concordou com o que a categoria falou. E é isso mesmo, não tem planejamento. Porque se tivesse planejamento, teriam feito as metas para a saúde levando em conta a pandemia. É evidente que na pandemia o servidor não vai poder atingir metas administrativas. Só na cabeça desse cidadão, que, na verdade, como dito pela colega Isabel, deve ter ficado aí mesmo em casa durante todo o período,
o período pandêmico, se protegendo para não ficar doente, ao contrário do que acontece com a categoria. Nós temos levantamento feito pela tribuna, nós temos 300 funcionários da saúde afastados porque estão com Covid. Isso é porque, porque o que ele falou foi exatamente isso. Olha, quem faz isso aí é a OS, viu? Quem combate é a OS. Na hora, a OS e contratos, né? São contratados. Sim. Não são servidores. Falou, olha, é um absurdo. Só tinha uma UPA inaugurada no começo da pandemia. Só tinha uma UPA inaugurada no começo da pandemia. E aí, essa UPA e mais o hospital dos estivadores é que combateram a pandemia. UPA não dá vacina, secretário. Você não entende de saúde. UPA não dá vacina. O que está ganhando a luta é a vacinação. O que está ganhando a luta contra a pandemia é a vacinação. UPA não dá vacina. Quem dá vacina é policlínica. É posto. Não tem essa. O hospital da Zona Noroeste, que é onde foi a maior parte das internações, ele é todo feito gerido por servidor público. Onde é que está a sua cabeça de falar um negócio? Não, ele chegou ao cúmulo de dizer que a maioria dos servidores ficaram em casa, que muitos não queriam voltar. Se há alguns companheiros que, por terem comorbidade, tinham medo de voltar, é porque a administração não higieniza e nem dá EPI condizente. Aliás, não deu EPI condizente nem na luta contra a pandemia para os servidores da saúde, quiçá para os trabalhadores que não são da saúde. Mas ele fala que esses servidores ficaram em casa, nem foram trabalhar. Ele se esquece que o lockdown é uma forma de luta contra a pandemia. O prefeito não colocou lockdown e disse para ficar todo mundo em casa, porque ele quer que todo mundo fique em casa porque ele é bonzinho. Ele fez isso porque ele sabe, quanto menos gente circulando na rua, melhor é para não haver a propagação do vírus. Isso é uma forma de luta contra a pandemia. Se os servidores ficarem em casa, os administrativos, ficarem em casa por conta da luta contra a pandemia também. Vou mais longe. O secretário disse na fala dele que a Secretaria de Gestão, que é eminentemente administrativa, não é crítica nenhuma aqui, tá? Não tem crítica nenhuma, mas a Secretaria de Gestão foi a primeira colocada. Ela foi a primeira colocada, embora tenha sido o maior exemplo de servidores que obedientemente, seguindo normas estipuladas pelo prefeito, que deveria ter passado pela Secretaria de Governo também, né? Não sei se não passou, mas ficaram em casa por conta do lockdown. Esses trabalhadores foram que chegaram em primeiro lugar ao final dos cálculos do PDR. É ou não é um desacerto? É ou não é falta de planejamento? Não adianta ficar nervosinho, não. Não adianta ficar nervosinho, não. É falta de planejamento e o senhor é um paraquedista que está aí, que mal entende de serviço público, só entende de fazer politicagem e outras coisinhas mais, né? Que a gente conhece, o problema de escutas, de flagrantes de conversas, né? Só sabe fazer politicagem, está aí, não entende de bomba nenhuma de serviço público, está dando opinião sem ter a menor condição. Essa que é a verdade. Ele se esquece, está dizendo que não, na saúde, quem fez foi o pessoal contratado, é das OS. É das OS, foi a OS que salvou. Ele se esquece que o secretário de saúde, o primeiro ato dele, quando
quando começou a pandemia, foi cancelar férias de todos os servidores. Ele se esqueceu disso? Não teve férias. Por quê? Ué, quem está fazendo é contratado, não é servidor público. Por que cancelou? Ele se esqueceu também, aí fazendo o contraponto, que quando o prefeito precisou, da atuação de servidores públicos administrativos, o prefeito convocou esses servidores. Ele se esqueceu que servidores da administração, como o Poupa Tempo, foram convocados para trabalhar na distribuição de vacina. Ele se esqueceu que o prefeito convocou todos os motoristas, da saúde ou não, para ficar à disposição de carregar vacina para lá e para cá. Ah, mas é só o pronto-socorrinho da OS que resolveu a situação. Eu, quando tive o meu primeiro problema com o Covid, fui me tratar no pronto-socorro da Zona Leste. E não é o UPA que eu estou falando, não. Eu estou falando do pronto-socorro mesmo, de servidor público. Foi lá que eu fui, era lá que era a referência para se tratar. Não era na UPA da Zona Leste, porque não tinha nem inaugurado. Aliás, a UPA da Zona Leste, quando inaugurou como hospital, como internação. Ele não sabe. O secretário de governo não sabe. Está aí fazendo o quê? Preparando a campanha para deputado federal, secretário? É isso? O seu interesse é a campanha para deputado federal? Porque, na verdade, o que falta aqui é sintonia. O que falta é planejamento. Porque se tivesse sintonia, tivesse planejamento, o senhor não ia falar bobagem num programa para tentar defender um governo que está mesmo sem planejamento, que está mesmo desarticulado, e a prova maior é que o senhor falou bobagem. A prova maior é que o senhor foi lá dizer que o servidor público pouco fez ou nada fez na luta contra a pandemia, que quem salvou foi uma UPA que estava funcionando. Uma UPA só que estava funcionando. Isso aí salvou. Salvou. UPA não dá vacina, secretário. UPA não trata. A UPA só existe para, estabilizou, manda embora. É um açougue. UPA é um açougue municipal. O cara entra lá, não tem tratamento nenhum, estabiliza, vai embora. Ah, tem vaga? Precisa de internação? Vai interna. Quem vai tratar é o hospital. Tá? É onde ele foi internado. Pode internar no Hospital dos Estivadores? Pode. Vai ser uma OS que está lá. Mas garanto para o senhor que a maioria vai para o Hospital da Zona Noroeste, viu? E é lá que interna. Não vai para a Santa Casa, que é lá que interna. Ou beneficência. O secretário falou uma bobagem sem tamanho, demonstra falta de conhecimento. Ele tem que fazer politicagem e tomar cuidado para os áudios não vazarem. Porque se os áudios vazarem, ele fica sendo flagrado. E aí não tem como. Tá? Não tem como mantê-lo, né? Então vamos devagar com o andor, porque a verdade é o que o prefeito falou. Eu não estou aqui para defender o prefeito, não. Mas o prefeito, na postagem que fez em resposta à colega Isabel, ele falou aquilo que é a mais pura verdade. Foi falta de planejamento, não planejou a questão da pandemia e, por isso, vai conceder, está prometido, está por escrito lá, né? Por isso vai mandar para a Câmara um projeto de lei para corrigir essa, digamos, esse esquecimento que foi feito no planejamento aí das metas do PDR. O prefeito, nesse ponto, está certo, assumiu o erro, assumiu a bobagem que o secretário falou e deve ter chamado a atenção do secretário. Mas não vai ficar sem ouvir o nosso recado, não. Teu negócio é politicagem, cara. Então vai fazer politicagem e deixa as questões de governo, embora a tua secretaria seja de governo, deixa as questões de governo para quem sabe fazer o métier, tá bom? Ô, presidente,
Olha, eu assino embaixo, viu? E tem outra coisa, ele se posicionou assim porque a Secretaria de Governo cuida da questão chamada planejamento. Está na mão da secretaria dele. E ele... Tem uma é só para fazer uma pequena correção para a gente não cometer esse erro, porque senão o meu xará vai achar que a crítica é para ele também. Tem uma secretaria de planejamento. Exatamente. Mas que não é de governo, está a cargo do Fábio. Mas eu acho que o PDR não passa por ele. Mas se passou, não sei se passa pela Secretaria de Planejamento. Se passou, também faltou claro, planejamento, faltou ver essa questão. Não tenha dúvida. A crítica pela falta de planejamento serve, então, também para o Fábio. O resto não, o resto é para quem fala bobagem. Quem fala bobagem tem que ouvir bobagem. Não, e é muito característico de políticos do governo tucano usarem programas palanques que sorriem para eles para tentar denegrir quem trabalha, tentar denegrir quem representa os trabalhadores. O senhor Flávio Jordão, o presidente tem razão. Ninguém tem medo de cara feia, não. A gente não tem medo de cara feia, não. Cara feia para nós é fome. E outra coisa, oportunismo não. Oportunismo foi o seu. Tanto é que ficou caracterizado que o prefeito te riscou da jogada, ele desautorizou. E outra coisa, o prefeito pode até ter feito esse gesto e tudo certo. Só que, prefeito, você tem que falar com a gente, né? Tem que falar com o sindicato. Em rede social, outra coisa, o presidente, eu quero fazer uma crítica aqui aos políticos em geral. Todo mundo quer usar rede social para mandar recado, mas não conversa nada na estratégia, na articulação. Então, tá uma vergonha. O prefeito, o Rogério Pereira, ok? Deixa eu falar uma coisa para você. Me perdoe, viu? O desgoverno de Brasília está ruindo, dissolvendo, igual papelão na chuva, por causa disso. Por causa desse tipo de comportamento. Então, por que você não chama o sindicato para conversar? O sindicato que historicamente é de diálogo, chama para conversar, montou essa comissão de negociação salarial, conversa, hipoteca a situação, a proposta. A gente está à disposição para conversar e depois vamos fazer como o presidente bem colocou, nós temos as assembleias e a decisão majoritária do servidor e da servidora, pela rede social. Pela rede social, você é paliativo, presidente. Né, presidente? É paliativo, não resolve o problema. O recado, porque a nossa live é um programa que leva informação para o servidor. O Sindesc TV é a mesma coisa, fala presidente que o presidente vai fazer a gravação daqui a pouco. Então a gente precisa ter um pouco mais de empatia, presidente. Viu, prefeito? Tem que ter mais empatia, né? Tudo bem, desautorizou, mandou um recado. Eu acho que nisso aí o Sindesc acertou em cheio, viu, presidente? Parabéns pelo posicionamento na hora, porque não dá para ir num programa, numa emissora como a Jovem Pan, entendeu? Usar o apresentador como muleta para tentar querer desmerecer um trabalho que é feito. Isso é inapropriado, entendeu? Não adianta, o erro é seu, você é o secretário de governo. É isso aí. Ficou bravo porque você é o secretário de governo, entendeu? Então, paciência. Aí o que o presidente falou, aí é o seguinte, se você está na Secretaria de Governo e quer fazer politicagem, então você precisa entender o que você quer. A politicagem não cabe numa secretaria que cuida dos interesses de uma das cidades mais importantes do país. Então você precisa rever o que você pretende, entendeu? E se você quiser vir dialogar, nossos canais estão à disposição. Nós não temos medo de cara feia. Cara feia para nós é fome, pô. Ô, presidente, então, eu acho assim, acho que Sindesc TV e todos os nossos canais aqui têm o dever de não deixar nada fora do lugar, entendeu? Nosso dever com o servidor e com a servidora é se posicionar, é ter firmeza, é ter conduta, ter transparência e lutar até o fim. Então, esse é o nosso compromisso.
doa a quem doer. Esse é o nosso compromisso. Então, presidente, a gente está aqui finalizando o Sindesc TV, te agradecendo demais, sempre por estar firme e forte. E, quero falar mais, viu, presidente? Me permite, esse negócio das OS, o servidor de carreira, cara. Ele foi o linha de frente. Nós criticamos os problemas das OS, não foi, presidente? Com certeza. Nós criticamos aí em várias lives. O nosso diretor Carlinhos trouxe várias vezes esse problema à baila, entendeu? O oportunismo foi do secretário de governo ontem. É isso mesmo. Foi até infantil, viu? Para um secretário de governo, foi até infantil. Foi bonito, falou bonito, garboso. Mas, filho, você pode enganar o leigo. Nós não. Aqui não, Salomão. Bom, presidente, então eu te agradecer demais pela presença na nossa live, perdão, no Sindesc TV. É um programa que tem o papel de estar repercutindo todas as questões que são de interesse da categoria. E eu quero aproveita aí no finalzinho, deixa um recado. Tem assembleia amanhã, a servidora tem que aproveitar, participar, dialogar e tirar uma ordem comum no andamento aí das conversas, né? Feito aí o desabafo, né? Vamos voltar aqui para a razão. Nós estamos num processo de negociação, a nossa estratégia deu certo, vou deixar isso claro para a categoria. Evidentemente, eu tinha que acalmar os ânimos para demonstrar o que aconteceu até agora, o que o sindicato fez até agora, a sua conduta, a sua postura, os seus parâmetros negociais podem ser alterados no dia 20, amanhã, na Assembleia, depois de uma discussão ampla. A gente pode alterar parâmetros, a gente pode fazer de tudo. Tá? Não há nenhuma, não tem ditadura aqui. A gente trabalha de acordo com aquilo que está sendo aprovado. E amanhã nós voltamos a discutir, reanalisar a situação e podemos mudar a forma de trabalho ou não. Quem vai decidir isso é a categoria na Assembleia. Mas o fato em si, o que a gente precisa ter desapego e sossego nesse momento, é que a nossa estratégia deu certo. Nós antecipamos a negociação para o momento correto, que é o momento anterior ao dia de aniversário da categoria, a nossa database, 1º de fevereiro. Então, isso que está acontecendo agora é negociação, gente. Nós fizemos alguns encontros com a administração, uma reunião da comissão de negociação, e o que está aqui. A gente está deixando claro e vamos rediscutir isso na Assembleia. Até agora, o que aconteceu foi isso, mas esse é um processo negocial. Tá? E nós estamos no meio desse processo negocial. Ele vai até 1º de fevereiro. É evidente, semana que vem tem feriado e tal, é mais curto, a gente sabe de tudo isso, mas ele vai até 1º de fevereiro. Nós não temos preguiça, se tiver que fazer reuniões nos feriados, nos dias em que não houver expediente, não tem problema, a gente faz também, é só a administração se colocar dessa forma. Marcar para esse dia, a gente vai fazer a negociação. Mas nós estamos no processo negocial. A minha expectativa, o meu sentimento, eu posso estar enganado, eu não gosto nem de falar isso, porque a gente depois... com muita prudência, né, presidente? Com muita prudência. Com toda a prudência possível e imaginável. O meu sentimento é que nós vamos chegar a um acordo até 1º de fevereiro. Há possibilidade, sim, até porque os caminhos estão colocados, a administração colocou os caminhos, nós colocamos os nossos. A LDO determina que seja pago a inflação do exercício anterior. Enfim, o imbróglio está colocado, as cartas estão aí na mesa, tem caminhos de montes para a gente seguir e que poderá, com certeza, essa é a minha expectativa, chegar num acordo. Eu tenho a minha expectativa é de que a gente vai chegar num acordo até 1º de fevereiro. Então, o momento é de consciência, o momento é de pensar, o momento é de raciocínio.
É isso aí. Não adianta ficar bravo. O sindicato não quis, não teve aumento da outra vez. O sindicato rejeitou. Esse sindicato não rejeitou. O sindicato está desautorizado a negociar dentro dos parâmetros apresentados pela administração. Não, uma coisa é não concordar, como a gente não concordou e hipotecou. Outra coisa é sentar e falar e assinar o papel. E outra coisa é peremptoriamente dizer que não aceita. Eu não tenho autorização para isso. Nós não temos autorização para isso. Portanto, dissemos isso ao prefeito. Aliás, eu oficiei isso ao governo, dizendo que a Assembleia do dia 6 nos proíbe de negociar, de iniciar a negociação com menos do que a inflação do exercício anterior. Se houver mudança nessa do dia 20, é outros 500. Mas o fato é que a própria LDO proíbe, tem que ter um aumento. Então, as cartas estão aí. Claro, as claras. As cartas estão colocadas, estão na mesa. A gente tem que ter racionalidade para interpretar aquilo que está acontecendo. E eu, pelo menos, vislumbro grandes possibilidades de fazer, de chegarmos a um acordo. Isso aumenta a responsabilidade de todos nós, isso aumenta a importância de comparecer à Assembleia. Quer dizer, nós temos que ir à Assembleia para discutir, inclusive, alterações de parâmetros, se for o caso. A gente senta e vai discutir, mas tem que ser em Assembleia. Autorizado pela Assembleia, a gente vai fazer o que tiver que fazer nas negociações com o governo. Portanto, compareçam à Assembleia amanhã, dia 20, às 19 horas, em segunda chamada, Ana Costa 70, no Sindicato da Saúde. Muito bem, presidente. Pessoal, antigamente nós não tínhamos as redes sociais, então essas discussões eram boca a boca, né, presidente? A gente entregava lá o material e ficava esse boca a boca, o rádio peão, né, que a gente falava, que ainda existe. Mas hoje, com o advento da rede social, as pessoas colocam um posicionamento ali, outro aqui, outro acolá. Onde é o coeficiente? Como o presidente falou, é na Assembleia. O colegiado, onde entra num comum acordo. Nem tanto ao céu, né, presidente? Nem tanto à terra. Tem que chegar no denominador comum. Então, vocês têm que ir na Assembleia. Tem que participar, porque o sindicato acertou na estratégia, mas acertou porque até agora contou com o apoio da categoria. Então, você só acerta alguma coisa como representante quando você conta com o apoio de alguém, de um grupo, de um universo chamado categoria. No caso aqui, são os servidores e as servidoras municipais de Santos. Obrigado a todos. O Sindeste TV está aí, cumprindo o seu papel, seu instrumento de luta e mobilização da categoria. Essa conversa especial com o presidente Fábio Pimentel, vocês podem acompanhar nos nossos canais oficiais www.sindeste.com.br, Facebook Sindeste, YouTube Sindeste TV. Quem está inscrito, obrigado. Quem não está, ativa o sininho, se inscreve para acompanhar lá todos os nossos posicionamentos, enfim. Instagram, Sindeste _Santos. No WhatsApp, prefixo 13991575431. Quem está cadastrado recebe todas as informações do trabalho realizado pelo sindicato. Quem está com o cadastro desatualizado, por favor, atualize o mais rápido possível. Quem não está, faça a gentileza de se cadastrar no nosso WhatsApp, porque a sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado, até a próxima. A campanha salarial é nossa, está todo vapor, servidores em luta. Certo, presidente? Está perfeito. Vamos com comparecimento na Assembleia, avançar na negociação. E é importante salientar que o que for discutido na Assembleia vai ser, obviamente, reverberado em nossos canais oficiais. E a gente tem a live, né, dia 24. A nossa próxima live é dia 24, próxima segunda-feira, antes do feriado. E certamente a gente vai discutir, repercutir bastante, o bicho vai pegar. Unidade na luta, servidores em luta.